Olá, turma, com vocês, professor Luizão. Eu hoje vou responder uma pergunta que é de um amigo meu, professor. Fiz umas 2 semanas atrás, ele mandou um direct para mim, perguntando sobre essa colocação do pé, rotação interna, rotação externa, se é utilizado. Eu falei, não, nunca foi utilizado. Isso é um processo que herdamos do fisiculturista. Como eu dizia lá no... Eu não, né? Os professores top das galáxias falavam nas pós-graduação, nos cursos, ele falou, a herança maldita do fisiculturismo. Não que seja errado, mas os caras começaram a fazer alguns procedimentos, né, que através desses processos antigos que foram aparecendo esses métodos novos, correto? Não é ofensa. Mas o que acontece? São diferenças de pessoas. Fisiculturismo está lá no céu, anos-luz, escuridão, depois vem névoa, depois vem neve, neblina, tá? 300 milhões de anos de diferença, aí depois chega nós, os mortais. E os mortais querem copiar o que os caras estão fazendo lá em cima. Não adianta. Os caras têm 130, 140, 120 quilos, cento e poucos quilos de massa muscular. E eles competem. O processo deles é competição e definição muscular e a maior hipertrofia que eles conseguem ter. E tem um monte de juiz que no momento da competição, das poses, eles começam a observar esses detalhes. Então, para eles, são detalhes. Então, para eles, talvez funcione alguma coisa. Pode ser até pouca coisa, 5%, 6%, que eles tenham de vantagem na colocação dessas espécies. Mas para eles, o mínimo decide se eles vão para a final, se eles ganham ou se eles sobem no palco e participam da foto de finalista. Ok? Mas vamos falar aqui com os mortais. Aí nós temos o Luiz, que é um professor lá da academia e volta do shopping. Aí ele que fez essa filmagem para mim. Ok? Então vocês vão ver aí, ele está em rotação interna. Então o que acontece? O pé dele está para dentro, correto? Tá vendo? Então quando chega aqui em cima, onde ele para, o pé dele está para dentro, o quadril roda, correto? E a carga vem para a lateral. Então o vasto lateral, como as pessoas falam em relação aos fisiculturistas, que criaram esses processos, mas para eles, fala que pega mais o vasto lateral. E não é isso que acontece. Porque nós temos aqui, agora falando sobre a biomecânica e a análise cinesiológica, nós temos uma força da gravidade em cima que pega aqui em cima no gelo, vai pegar na lateral. Correto? Ele está com o pé para dentro, toda a parte tibial dele também está para dentro, como a parte do quadril. Mas o vasto lateral não está funcionando. Vocês vão ver no artigo que eu vou colocar para vocês. Ok? E aí, uma pessoa que não tem uma massa muscular, um obeso, uma pessoa iniciante, não vai ter o efeito que falam para ela que vai ter. Aí vocês estão vendo a rotação externa, que também há uma colocação do pé para fora, lógica. O joelho rota e o quadril também roda para fora. E a força cai na parte interna patelar. Então ele vai fazer esse movimento. O máximo que ele vai ganhar é uma visita ao ortopedista, a médio ou curto prazo, e em algumas relações em curto prazo. Correto? Então, esse processo esse movimento não é adequado fazer para as pessoas normais. Ok? Então, vamos lá. Vou dar um stop aqui. Vou abrir de novo aqui. Vamos para a nossa aula. E está aqui. Correto? Vamos lá. Então, esse artigo vai mostrar para vocês que esse posicionamento do pé não dá interferência no aumento da massa muscular da região que eles analisaram, do vasto lateral e do vasto intermédio. Então, a atividade eletromiográfica da musculatura, quadríceps associada a diferentes posições do pé, que foi um estudo piloto, né? Falou nesse estudo que não tem diferença. Então, aqui eu coloquei um textão, que esse texto é de conclusão desse artigo, que vocês vão ler. Então, pelo processo de eletromiografia, então, o presente estudo sugere as variações nas rotações dos pés, interno e externamente, durante a extensão do joelho, na medida em que foram aplicados. Tá? Não são eficazes para a seleção específica dos músculos que eles falaram, né, que compõem o quadríceps femoral. Correto? Então, esse exercício, essa posição dos pés não traz benefícios algum quanto ao aumento da massa muscular, ou seja, um aumento expressivo, ok? E aí vocês estão vendo. O vasto medial, onde foi o que eles analisaram, o vasto lateral e o vasto intermédio, que fica abaixo do reto femoral. E aqui nós temos aqui as variações das amplitudes e os músculos trabalhados.
Então, aqui, ó, movimento da cadeira extensora. Então, aqui, ó, 63 graus. Então, ele está com o pé normal, correto? É o que tem que trabalhar, que essa colocação de pé dá o efeito suficiente, não precisa inventar. Lembre-se, os fisiculturistas, né, os bodybuilders, que colocaram, mas eles são outro patamar. Então, são 63, é o ângulo máximo, depois aqui já bateu na máquina e aqui subiu a tensão de joelho dele. E aqui é uma outra posicionamento de 20 graus, que às vezes eu uso até para fazer fortalecimento, não com essa carga, correto? Fazer um fortalecimento nesse ângulo que às vezes as pessoas precisam, depende do atleta, precisa de algum tensão muscular maior, um torque de força maior, então eles usam angulações menores, ok? E aí vem as pérolas, como a gente estava falando no início, rotação neutra, rotação interna e rotação externa. Então, aqui está um desenho. Como eu falei, a rotação externa rodou aqui, a força vem aqui. E a rotação interna, a rotação externa, a força vem aqui na parte interna do gêmeo, é onde a grande maioria das pessoas sente os maiores tempos de dor. Então, esse artigo mostrou que não tem benefícios utilizar. Mas isso não precisa nem ler artigo. Pessoas normais que estão entrando na academia, que estão treinando já há bom tempo, não é indicado fazer esse tipo de rotação, porque não vai dar efeito na melhora do aumento da massa muscular desses músculos, que é o vaso intermédio, o vaso lateral, que fala nesse artigo. Eu vou colocar lá, eu tenho vários outros artigos de cadeira extensora, que talvez eu coloque também durante as semanas nesse posicionamento. E aproveitando, eu tenho um curso na internet, tá? Treinamento de força e suas abrangências. E por que eu botei esse curso? Esse curso eu comecei a receber muita informação ou muitas perguntas no Zap e no meu direct Instagram, dúvidas sobre músculos agonistas e antagonistas. Eu falei, gente, pera, como assim? Já dá aula faz tempo sobre que músculo trabalha esse exercício, se peito e costa é agonista e antagonista. Não, vamos fazer análise desse sistema de treino, fazendo confusão de sistema de treino. Eu falei, pera um pouquinho. Muita gente está trabalhando na academia hoje em dia por necessidade, pagar faculdade, coisas assim. Então, comecei a criar um curso que é para estudantes, estagiários, recém-formados e pessoas formadas, pessoas que trabalham com personal. Eu tenho até doutores, já que tem duas pós-graduações, dois doutorados, correto? E os caras compraram meu curso. Eu falei, nossa, por quê? Ele falou, você está falando coisas que a gente já esqueceu e a gente usa diretamente e faz a diferença na elaboração de programa de treinamento. Então, aí eu coloquei só alguns itens, treinamento de força, né? O que é o treinamento de força, definição de força, eu coloco lá. Eu tenho lá testes de como aplicar o teste de 1 RM, de RMs e 10 RMs, para quem serve, por que aplicar. Fui numa academia esses dias atrás aí, fazer um apoio com o pessoal, e aí foi me apresentado um professor lá, e a gente conversando, ele falou, professor, poxa, como é que eu faço aí para me tornar um personal? Eu falei, é complicado, você tem que estudar. O cara tá terminando a faculdade ainda, tá no bacharel, mas está terminando. E acho que terminei esse ano. E aí a gente foi conversando, e aí eu falei alguma coisa sobre cadeia cinética aberta, e ele falou, nunca ouvi falar. Então, a própria graduação, na graduação, não se ensina tudo. Eu dei aula na faculdade, parei esse ano, não quis mais, correto? E lá a gente tem um protocolo, tem uma sequência para utilizar. Eu falava as coisas da minha programação, entendeu? Mas o processo que eles usam nas faculdades hoje, o aluno não aprende nada. Então, se ele quiser alguma coisa, vai ter que ser curso fora. E nesse curso aqui eu dou muitas dicas, falo muito, inclusive no final, os últimos itens, os últimos módulos, é sobre o que é o iniciante, os treinamentos para iniciante, né, as sugestões, né, intermediários, quem são, quanto tempo e avançados. É quando encerra esse curso. Então, mas tem muitos itens lá, né? Sobrecarga, hiperplasia, hipertrofia, como está aqui. Tem muitos itens lá. Então, esse curso de treinamento de força e suas abrangências é uma coisa que é assuntos que eu falo que auxiliam todo dia diretamente na sala de musculação. Então, você vai ter umas ideias de como trabalhar, o que são e pesquisas, e todos eles eu coloco os artigos nos módulos, ou se não, eu coloco, tem um módulo lá só de artigos, tem acho que 2 módulos só de artigos, tem um e-book de biomecânica e exercícios, né? São 3 anos de bônus, 20 horas de curso, e quando você terminar tudo e clicar tudo lá, você tem um certificado. E eu resolvi fazer um preço de banana para começar como primeiro curso, tá?
custa só menos que uma pista R$ 29,90. Pizza, né? No caso, R$ 29,90. Correto? Entre lá no meu Instagram, clique na bio, clique em curso e adquira. E aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá? E se inscrevam, né? Acione o sininho aí, compartilhe, deixa as pessoas me seguirem, tá? Compartilhe para me ter mais tempo para poder gravar esses vídeos para vocês. E logo na semana que vem, hoje é segunda, quinta-feira, provavelmente eu devo estar colocando outro vídeo, uma outra sequência de vídeos que já estou fazendo para vocês no canal do YouTube. Correto? Me acompanhe lá no curso de curso de musculação. Eu tenho um grupo, né, no Zap e uma comunidade no Telegram. Entre lá, falem comigo, façam perguntas que eu vou ter o prazer de responder. Beleza, galera? Até a próxima.